Bom dia, gente. Vocês estão bem? Vocês estão gratos? Qual é a outra, Nath? Vocês estão felizes? Tem que gravar. Muito criativa. Tem que anotar essa sequência aí. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série em Efésios, capítulo 3. Hoje nós entramos na parte que parecia que Paulo iria iniciar ali no primeiro versículo do capítulo 3, como a Nath falou na semana passada. Ele diz, por essa razão, e aí parece que ele vai iniciar uma oração ali, mas aí ele aprofunda um pouco mais o assunto, e agora ele volta a repetir a mesma expressão a partir do versículo 14, por essa razão. E aí ele, de fato, começa essa oração. Paulo, no contexto imediato, ele vinha explicando que os crentes judeus e gentios, eles não precisavam mais estar em inimizade uns com os outros. Portanto, ele orou para que eles pudessem experimentar a unidade que era espiritualmente deles em suas relações uns com os outros. É uma oração focada no amor. Basicamente, a minha intenção nessa manhã é para que a gente possa compreender a importância de orar para que o povo de Deus cresça em unidade, deixando todas as diferenças de lado. Era exatamente esse o motivo da oração de Paulo, e nós vamos estar acompanhando hoje, durante a exposição desse texto, que é uma linda oração, é uma linda declaração que Paulo faz, é um trecho muito bonito mesmo dessa carta, e é mais uma das orações apostólicas que nós encontramos nas Escrituras, né? As orações apostólicas são quando os próprios apóstolos estão fazendo uma oração na palavra, e inclusive essas são muito utilizadas em contextos de ambiente de oração, dia e noite, salas de oração. Nada mais preciso do que nós orarmos exatamente aquilo que os apóstolos já vinham orando, né? Não tem como ser mais assertivo do que isso. Não tem como pedir algo ao Senhor com tanta certeza da realização do que orar a própria palavra. Então essa é mais uma das orações apostólicas que fica como referência para nós quando estivermos meditando, orando, por exemplo, pela unidade da igreja. Está aqui um texto que nós podemos nos basear quando formos liberar uma oração diante do Senhor. Vamos ler o texto, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler até o fim, né? Até o 21. Ele diz assim, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Belas palavras, né, gente? Uma bela oração do apóstolo aqui, finalizando esse capítulo 3. Então vamos entender um pouco mais do que ele estava querendo declarar com cada uma dessas palavras. E eu até dividi aqui o sermão em 4 pontos, né? O que ele está expondo aqui nós podemos dividir em 4 pontos, que nos primeiros 2 versículos, o 14 e o 15, ele vai falar do motivo da oração. Na sequência, no versículo 16, ele faz a intercessão. Nos versículos 17 a 19, ele fala sobre o resultado esperado dessa intercessão e finaliza versículos 20 e 21 com uma doxologia.
Então vamos iniciar com o motivo. Versículo 14, ele fala, mais uma vez, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual a razão do apóstolo se colocar de joelhos diante do Pai? É exatamente aquilo que ele vinha falando no contexto imediato. Né? Para descobrirmos, a gente precisa olhar para o texto e ver que ele está dizendo sobre os crentes judeus e gentios não precisavam mais estar em inimizade uns com os outros. Essa compreensão leva a Paulo a tomar uma medida de quebrantamento em reverente submissão diante de Deus. Ele está revelando uma gratidão e, ao mesmo tempo, mostra a importância daquilo que ele vê Deus operando, ou o desejo de Deus operar no meio do povo. Eu gosto da NVT traduzindo esse versículo, que ela diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. E Paulo, ele foi afetado pela revelação da grandeza do amor de Deus em relação aos seus escolhidos, e quando ele pensa nisso, ele cai de joelhos. Eu acho isso lindo demais. Isso mostra o amor que Paulo tinha sido tomado. Quanto mais ele compreendia o propósito de Deus de unir os povos, de fazer aquilo que humanamente era impossível, povos que eram historicamente irreconciliáveis, ao se deparar com a grandeza do propósito de Deus para essas pessoas, ele se prostra, ele cai de joelhos diante de Deus, tamanha grandeza dessa revelação que ele estava tendo. E dobrar os joelhos em oração era uma postura que refletia submissão a Deus. Não era comum dobrar os joelhos naquele tempo. Quando um judeu ele queria se colocar de modo reverente diante de Deus, ele ficava em pé. No entanto que Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele vai exortar a hipocrisia de muitos, ele fala: vocês ficam em pé orando nas sinagogas e nas ruas, nas praças. E então tem vários versículos e até mesmo situações históricas que mostram para nós que o posicionamento, né, reverente de um judeu naqueles dias comum era ficar de pé. E não é muito diferente hoje. Em vários momentos, quando nós vamos orar, nós nos colocamos de pé para orar. E quando alguém se prostra, quando alguém está de joelhos, essa pessoa ela está demonstrando de alguma forma um quebrantamento. É uma situação especial. E Paulo aqui, então, ele está diante de uma situação especial, de uma revelação especial, algo capaz de lhe colocar de joelhos diante de Deus. Ele cai de joelhos. Então, eu comecei a meditar sobre isso, sobre a postura de Paulo, e é legal porque a nossa postura, ela vai afetar a nossa mente e o nosso coração. Quando nós orientamos alguém a ficar de pé, a vir na frente, quando nós damos liberdade para as pessoas se posicionarem da maneira que elas entenderem melhor durante uma oração, isso envolve muito esse fator pedagógico da postura. Né? Eu me torno consciente da reverência. Eu estou dizendo para o meu próprio corpo: esse é um momento de reverência. Quando você fica em pé, de alguma forma você está dizendo para todo o seu corpo, para sua mente, que esse é um momento de atenção. Que esse é um momento em que é necessário ter reverência. E é muito interessante observar isso, porque quando a gente entende isso de verdade, a nossa postura no culto ela precisa mudar. Nós começamos a entender que, de fato, nós não estamos, talvez, numa posição como quem assiste uma peça de teatro, ou que você assiste uma palestra, mas que você precisa se envolver de tal forma e corporalmente falando, para que você possa experimentar, de fato, tudo aquilo que pode ser proporcionado num ambiente desse. Então, a nossa postura, ela diz muito sobre o que está dentro de nós e como nós estamos lidando com o ambiente. Enquanto eu pensava nisso, eu até pensei num exemplo. Vamos supor que você está num restaurante e está todo mundo sentado. E aí você faz um pedido e seu pedido não chega.
E aí você começa a acenar pro garçom e o garçom não te vê. Minha mãe tá rindo olhando pro meu pai e eu lembrei dele também, porque ele é alvo desse tipo de situação. E parece que você tá invisível ali naquele ambiente. Experimenta ficar em pé e cruzar os braços. Vai vir alguém falar com você. Minimamente alguém vai vir perguntar o que está acontecendo. Ainda mais se você estiver batendo o pé assim. Ó. Assim, cara, tem uma insatisfação ali. Por quê? Porque a nossa postura exterior, ela revela o que está acontecendo no nosso interior. As pessoas que estão com você na mesa, elas vão perceber que tem algo de errado. Talvez elas vão ficar até com vergonha. Poxa, caramba. Vai arrumar um barraco. Você nem precisa falar nada. A pessoa olha para a sua postura e já sabe, tem algo de errado. E eu acho legal a gente observar como essa questão exterior, então, ela envolve, ela revela o que está acontecendo dentro de nós. E ao meditar sobre isso, eu lembrei lá de Neemias, capítulo 8, que eu amo olhar para trás e observar o exemplo que nós temos na ocasião em que Esdras ele abre o livro da lei e vai ler o livro diante de todo o povo. Em tempos eu sempre volto nessa passagem porque eu acho isso lindo demais e acho que é uma referência para nós, é uma liturgia que revela muito do que é um culto de verdade ao Senhor. E é exatamente o que acontece lá em Neemias capítulo 8. Eu queria ler esse contexto para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da reverência. Ele diz assim no primeiro versículo: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem. Marca isso, como um só homem. Isso já é, o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E ao olhar para essa expressão como um só homem, eu lembrei do povo de Deus ali na igreja de Atos também, nos primeiros anos ali, no primeiro momento, né, da igreja, da primeira igreja, quando lá em Atos 2 vai dizer que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá também vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. E no capítulo 4 diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. A primeira coisa que eu observo no meio desse povo é a unidade. Existia uma unidade real naquele povo da primeira igreja, e é algo que nós conseguimos observar também na comunidade de Israel, nesse momento aqui onde o livro está sendo aberto por Esdras. A segunda coisa foi que eles trouxeram o livro da lei de Moisés. A lei mosaica, ela especificava que uma vez a cada 7 anos, o povo de Israel deveria se reunir e ouvir a leitura da lei. Um teólogo chamado Osby, ele diz que isso explica por que Neemias convocou uma conferência bíblica e convidou o escriba Esdras para ser o professor. E eu queria ler o contexto para a gente poder relembrar o que estava rolando aqui. Então vamos lá em Neemias, capítulo 8. E eu vou continuar lendo aqui a partir do versículo 2, como já lemos o primeiro. Vamos ler do 2 até o 12, para a gente entender o que estava acontecendo. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, aí vem a sequência de nomes difíceis: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilguias, Maacéias
e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Só as grávidas aí, várias sugestões de nome aí. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eu acho incrível observar a liturgia que estava acontecendo aqui, como os nossos cultos nos dias de hoje se parece com o que está rolando aqui nesse momento. Prestem atenção, ó. O povo se reuniu, houve um pedido de leitura da Torá, alguém abriu o pergaminho e o povo se levantou, alguém oferece um louvor, o povo responde e se prostra, o povo recebe instrução, um sermão, o povo, ao ouvir a palavra, tem muito choro no meio do povo, eles tiveram palavras de encorajamento, e depois do culto teve resenha, orientado pelos líderes: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Que dia maravilhoso. Se toda a igreja seguisse essa liturgia aqui, tava bonito, gente. Tava lindo. E eu nem preciso dizer que o versículo 8 me pega bastante. Olha o que ele diz. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Pregação expositiva. Ponto. E o 12 também. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. E agora aqui o motivo. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O povo fez festa porque entendeu a palavra, gente. O povo foi feliz para casa celebrar porque tinha compreendido a palavra de Deus. É motivo de alegria. Digno de festa. Se tem pregação do evangelho, tem compreensão da palavra, tem que ter celebração. Agora que nós temos ideia do contexto, eu queria focar no que eu julgo importante para esse momento que a gente está falando sobre a reverência de Paulo em Efésios e que tem a ver com a postura, né, com essa postura que Paulo está tomando, e eu vejo isso nesse povo exatamente nesse momento. Olha o versículo 3 desse capítulo ainda de Neemias.
Esdras leu o livro da lei em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha o quê? Os ouvidos atentos ao livro da lei. Vocês lembram do detalhe que essa celebração, eu falei isso, mas talvez eu tenha falado muito rápido, acontecia uma vez a cada 7 anos. Isso mostra que a rotina, ela, de certa forma, rouba a nossa reverência. Eu acredito que muito do o que fazia o povo se posicionar dessa forma era que eles não tinham um contato tão frequente com as Escrituras. Mas a realidade é que a rotina, ela não deveria roubar a nossa reverência. Cada encontro com a palavra de Deus, nós deveríamos ter exatamente essa postura que esse povo está tendo. E talvez a gente precisava ler esse capítulo aqui de Neemias todos os dias antes de ir para uma reunião, para a gente lembrar da reverência que nós precisamos ter diante da palavra de Deus. A gente está estudando a palavra e, infelizmente, a gente consegue fazer coisas paralelamente. A palavra, ela não tem 100% da nossa atenção, e isso deveria nos ofender. Porque, de alguma forma, nós não damos o valor que é devido. Porque, de alguma forma, a nossa reverência foi roubada. Talvez porque tenhamos fácil acesso. Como diz no mundo, né, tudo aquilo que é fácil, né, a gente não dá valor. Talvez seja esse o motivo. E nós precisamos avaliar. No versículo 5 desse capítulo ainda, Esdras, ele abre o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, o que o povo fez? Todo o povo se pôs em pé. Ele abriu o livro e o povo ficou em pé. Reverência a Deus. Deus, ele não exige que ninguém fique em pé quando nós abrimos a palavra, mas a sua postura revela a reverência que você tem. E como eu falei, ela te ajuda a se conectar também. Essa é a verdade. Que quando nós estamos posturados, como costuma se falar nos dias de hoje, na gíria da... o Mateus deve conhecer bem, quando você está posturado, de alguma forma, a sua mente e o seu coração precisa estar dessa forma também. Quando eu me coloco em pé ou quando eu me prostro, eu estou dizendo para mim mesmo, esse é um momento de reverência. E por observar e compreender esse tipo de coisa, que eu acho muito errado e fico profundamente triste, quando a palavra de Deus está sendo lida, quando nós estamos em um ambiente de culto como esse, e nós temos posturas como conversar, brincar, se distrair com tudo à nossa volta, comer, dar comida para alguém, dormir, se incomodar com questões alheias ao culto. Gente, se eu estou com sono, eu vou ficar em pé. Cara, são 2 horas que a gente se reúne nesse lugar. Será que não dá para a gente comer antes ou depois? Mas de alguma forma a gente perdeu a reverência. E não adianta, se você está fazendo uma atividade paralela, aquilo que deveria ser o alvo da sua atenção não tem 100% da sua atenção. Não tem como. Você pode falar, não, Léo, mas eu consigo. Você está se enganando. E eu queria falar mais uma coisa. Não tem nada aqui nesse lugar, nada nesse lugar, que seja mais importante do que Deus. Nada deveria roubar a nossa atenção quando nós estamos nesse lugar. Gente, mais uma vez, são 2 horas, gente.
São 2 horas que nós temos para estarmos juntos como família diante de Deus. Tudo à nossa volta é secundário. A única coisa que nós devemos aos nossos irmãos é amor, é unidade, é cooperação. Para a glória de Deus. Tudo que não é para a glória de Deus pode esperar. Mas a gente precisa entender isso de verdade. E não é só para o domingo, não, gente. É para terça, é para quinta. Gente, são 2 horas. De um dia de 24 horas. E a gente não consegue... Cara, esse momento é do Senhor. Eu estava falando para o Dudu ontem... lembrando de uma história, e isso faz muito sentido para esse momento, que o Bonovox, o cantor do U2, ele estava muito empolgado com a tradução da Bíblia, A Mensagem, que um teólogo chamado Eugene Peterson, ele fez essa tradução. É bem poética. Essa é a verdade. E ele falou que ela estava inspirando ele a escrever canções. Ele lia salmos na versão da A Mensagem e ele estava sendo inspirado a compor. E ele ficou sabendo de qual cidade o Eugene Peterson era. E quando ele foi passar nessa cidade, acho que realizando uma turnê, ele falou, vou aproveitar para ir visitar esse cara e eu quero agradecer a ele pessoalmente. Então ele conseguiu o contato do assessor lá, do teólogo, e pediu para agendar uma visita lá para poder agradecê-lo pessoalmente. E quando o assessor foi falar com o Eugene Peterson, ele falou, poxa, não vai dar, cara. Eu estou traduzindo o livro de Isaías. Aí o assessor dele falou, ô seu Eugene, é o Bonovox. Aí ele falou, é Isaías. É Isaías, cara. Quem é Bonovox perto de Isaías? É entender isso que nós precisamos. É alcançar esse nível da revelação do que é a palavra de Deus que nós precisamos. Quando a gente acessa esse entendimento, tudo à nossa volta perde o valor. Tudo passa a ser secundário. Não tem negócio. Não tem conversa. Esse espaço aqui não. E aí isso começa a afetar todas as áreas da nossa vida. Começa a afetar nossas relações. Sabia que vai ter gente que vai ficar chateado com você quando você se posicionar de maneira firme, como deveria? Sabia que vão ter pessoas que vão ficar ofendidas com você quando você faltar à festinha de aniversário dela porque você vai falar que tem um compromisso com a igreja? Sabia que vai ter gente que vai ficar triste com você quando você não atendeu o telefone e você depois falar com ela que na verdade você estava no seu tempo de devocional e você não estava nem olhando para o seu telefone? Mas alguém podia estar morrendo. O Senhor é soberano, cara. Ele governa todas as coisas. Eu posso largar tudo e ficar com Ele. Ele está cuidando de tudo. E eu preciso me lembrar disso todos os dias. Porque senão a reverência vai embora. É um trabalho nosso pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias. Porque senão isso nos é roubado pelo mundo. Nós temos tempo para muitas coisas e pouco tempo para Deus. Essa é a verdade, gente. Muitas vezes nós não conseguimos orar 20 minutos, mas conseguimos maratonar uma série da Netflix um dia inteiro. Tem algo muito errado. A gente não consegue ficar 1 hora ouvindo uma pregação e acha que é muito tempo, mas fica no cinema 3 horas assistindo um filme. Lá eu durmo, gente. Lá eu posso dormir, aqui não.
Lá é secundário. Lá é menos importante. Muitas vezes vamos ser taxados de... Cara, onde você tá, mano? Que planeta você vive, que você não viu a série e tal? Estou muito ocupado com Deus. Estou muito ocupado com Deus. Às vezes não vai dar tempo. Não vai dar tempo de acompanhar as séries que todo mundo está acompanhando. Não vai dar tempo de ver o capítulo da novela. Não deu tempo. Que possamos, como esse povo, chorar e nos arrependermos da nossa irreverência. Tudo que está à sua volta é menos importante. Faz sentido, gente, para vocês isso? Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 15, Paulo vai continuar a sua oração. Ele fala: de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Deus, ele não é apenas pai, mas ele é aquele através de quem toda a paternidade existente vai receber o seu significado e a sua inspiração. O nome do Pai, ele não emergiu de nós, ele vem do alto até nós. Paulo está dizendo isso para reforçar diante de quem nós estamos quando nós vamos orar. É o Pai de paz. Existem pais bons na terra. Existem homens que de fato manifestam aquilo que o Senhor revela com a sua paternidade e que nós precisamos reproduzir com os nossos filhos. Mas nenhum de nós podemos chegar perto do nível dessa paternidade que procede da primeira pessoa da Trindade. E é exatamente isso que Paulo está dizendo com essas palavras. Ele é o Pai de paz. Ele é o Pai das melhores referências paternas que nós podemos ter nessa terra. E é a essa pessoa que ele ora. E ele vai falar, a partir do versículo 16, ele faz a intercessão. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então Paulo está orando por poder espiritual. Uma pessoa, ela pode ser fortalecida em amor, ela pode ser fortalecida em humildade, ela pode ser fortalecida em diversas qualidades. Mas Paulo aqui, ele está orando para que os seus leitores eles fossem equipados especificamente com dunamis, com poder. Ele ora por poder. É uma oração por fortalecimento do homem interior que vem a nós mediante o seu espírito. Íntimo de cada um, quando ele usa essa expressão que nós vemos aí nesse versículo, íntimo de cada um, ele está falando do núcleo central da nossa personalidade. É o que muitos vão chamar do nosso homem interior. Então essa é uma oração para fortalecer o homem interior. É o versículo, inclusive, que dá a base para aquele livro do Mike Bickle, que tem exatamente esse mesmo nome. Eu não sei se eu trouxe, deixa eu ver se ele está aqui na minha mochila, que eu esqueci de separar. Trouxe. Eita. Esse livro aqui, gente, a base desse livro é exatamente esse versículo de Efésios, né, que Mike Bickle vai falar sobre orações para fortalecer o homem interior. Eu até separei aqui a introdução, é bem curtinha, eu queria ler para vocês, só para vocês entenderem do que trata. Ele fala assim, um princípio fundamental no reino de Deus fala de recebermos do Senhor mais força para o nosso homem interior, se pedirmos a Ele que o faça.
Em Efésios 3,16, Paulo pediu que o Senhor fortalecesse o homem interior dos crentes em Éfeso. Nossa compreensão dessa oração é vital, porque essa é uma das orações mais importantes que podemos fazer. Nosso homem interior é a nossa alma, que é constituída da nossa mente, emoções e desejo. É o lugar em que todos nos conectamos e onde interagimos diretamente com Jesus. Pode parecer incomum, mas é necessário focar algumas de nossas orações em nosso homem interior, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça interiormente em nosso coração. É bíblico que oremos por coisas externas, como o nosso ministério, um avanço financeiro ou por socorro em situações e circunstâncias de nossa vida. Entretanto, muitas pessoas nunca oram por sua vida interior, para que ela seja fortalecida. Assim como a nossa força física pode aumentar ou diminuir, assim também acontece com nossa força espiritual. Nem sempre conseguimos discernir o tempo específico quando o Espírito nos fortalece, porque normalmente ele o faz aos poucos. Eu comparo esse processo com a ingestão de vitaminas. Tenho suplementado minha alimentação com vitaminas há anos, mas não consigo me lembrar de um dia específico quando soube que isso estava fazendo diferença. Se ingerirmos as vitaminas certas, elas nos fortalecerão fisicamente com o passar do tempo. Isso também é verdadeiro para o homem espiritual. Se pedirmos regularmente, o Espírito liberará seu poder pouco a pouco e, com o passar do tempo, poderemos perceber uma força nova dentro de nós. Então, fica a dica aí de leitura que nesse livro ele vai trabalhar um conceito bem legal, que são listas de orações, que nos ajuda no lugar de oração. Muitos de nós temos dificuldade de passar tempo de qualidade com o Senhor e de orar com uma frequência e com uma quantidade de tempo que a gente possa considerar importante, né? E ele ensina métodos de você produzir listas de orações dos mais variados temas, para que isso nos ajude nesse momento, para a gente lembrar, né? E a gente pode dividir por dias da semana, enfim, ele faz umas palavras onde tem um nome, acróstico. Ele faz um acróstico, né? Há alguns acrósticos onde você usa ali as letras iniciais de cada palavra para poder tratar daquele assunto, e é bem legal, né? São dicas valiosas e que nos fazem ter uma vida de oração muito mais eficaz. Mas voltando aqui para o nosso texto, partindo lá para o versículo 17, que ele vai falar sobre o resultado esperado desse pedido que ele está realizando. E o versículo 17, ele diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, Cristo habitando em nós, isso significa desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor. Talvez alguém aqui já tenha visto ou escutado falar de pessoas que convivem numa mesma casa, mas que elas não se relacionam. Até casais, muitas vezes, vivem debaixo de um mesmo teto e não têm relação. Não se falam, não se comunicam. E, infelizmente, tem muito cristão que vive com Jesus exatamente assim. Como se ele não habitasse. Como se ele não estivesse presente na sua vida. E sabe o que isso acontece? Nos priva de desfrutar dos benefícios dessa relação. Quando você não se relaciona com uma pessoa que deveria ser importante para você, você se priva de desfrutar dos benefícios daquela relação. E tem muita gente que faz assim com Jesus. Quando nós deixamos de buscá-lo, quando nós deixamos de orar, quando nós o trocamos por todas as outras coisas que estão à nossa volta, nós estamos desprezando a valiosa habitação de Cristo em nós. E ele fala aqui nesse mesmo versículo sobre o fato de estarmos, né, ou melhor, dele estar, estando vocês, né, nós estarmos enraizados e alicerçados em amor.
ele traz essas palavras aqui da questão agrícola e da construção civil, né, de estar enraizado e alicerçado em amor. Um teólogo chamado John Edge, ele explica essa parte aqui desse versículo com as seguintes palavras: o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida de alguém produz o amor em vista aqui. Estar enraizado e fundamentado no amor é o resultado de Cristo estar em casa no coração de alguém pela fé. Não é o resultado de ser apenas um crente. Então, ter a habitação de Cristo vai nos possibilitar de nós sermos dotados de verdadeiro amor. E para o amor, é exatamente para esse assunto que nós vamos ver agora a oração de Paulo se desenrolando, né, até o final desse parágrafo. A unidade que Paulo tem apresentado vai revelar por meio da comunhão o tamanho do amor de Deus. E o versículo 18 ele fala: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Com todos os santos, nós temos a revelação da abrangência do amor de Deus. Eu estava até lendo, eu abri aqui, separei no celular, um texto do John Stott, que ele fala assim: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger judeus e gentios, suficientemente comprido para abranger toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Então, Paulo ele faz uso de aspectos quantitativos para revelar a grandeza do amor de Deus, um amor inigualável, um amor supremo, um amor profundo, um amor ilimitado. Então, não existe um momento em que nós poderemos, de fato, declarar que eu conheço a plenitude do amor de Deus, porque saber disso, compreender isso, vai nos deixar conscientes de que o amor de Deus é algo tão esplêndido que cada vez que nós buscarmos, terá mais amor para ser revelado para nós. Quanto mais nós nos relacionamos, mais aspectos desse amor tão grande vai sendo revelado para nós. E Paulo desejava que os seus leitores compreendessem isso. Ele fala no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está dizendo, o amor de Cristo excede todo entendimento. É um louco amor, como diz aquele livro do Francis Chan, é um louco amor. Paulo, ele perseguia os cristãos e agora ele está amando ao ponto de entregar a sua própria vida por eles. E ninguém estava entendendo. E as pessoas não estavam aceitando. Estavam o declarando como louco, como alguém atribulado que quer perturbar as cidades. E ele está orando para que a igreja entenda a loucura que é esse amor. A loucura que é um Deus capaz de reconciliar aquilo que a humanidade entendia como irreconciliável. Aquilo que todos olhavam e falavam, isso não tem jeito. Deus unia. E através dessa unidade, Paulo está compreendendo que o amor de Deus está sendo revelado. Por isso que é através do relacionamento dos cristãos que o amor de Deus é revelado para o mundo. Nós vivemos uma sociedade que hoje ela é fragmentada. Nós falamos muito dos extremos, dos polos. Como há divergências hoje, socialmente falando. Mas Deus é capaz de quebrar todas as barreiras. Deus é capaz de pegar pessoas que pensam tão diferente e uni-las dentro de um mesmo grupo e fazê-las amar umas às outras, ao ponto de entregar sua própria vida. Gente, isso é loucura.
Isso excede todo entendimento. É por isso que Paulo está falando. Excede todo entendimento. Não dá para entender. Então, quanto mais você aprende sobre quem você é e sobre o que Deus fez, sobre quem Deus é, isso vai ficando ainda mais surpreendente. É só nós olharmos para nós e ver, cara, como assim, eu sendo desse jeito, vivendo tudo que eu já vivi, Jesus me atraiu para a presença dele e hoje ele está num relacionamento de unidade comigo. É loucura. As pessoas não acreditam. Muitos vão falar que é fachada. Está se escondendo. E realmente tem pessoas que se escondem. Mas conversões genuínas revelam a loucura do amor de Deus. Um Deus tão grande amar pobres pecadores como nós. E Francis Foulkes, ele diz que a glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho eterno e sem pecado. E partindo para o final, nós temos então uma doxologia, que é a palavra de glória. Como sempre nós enfatizamos por aqui, um louvor a Deus. É assim que Paulo vai finalizar essa oração, é o ponto alto, podemos chamar do clímax dessa primeira parte de Efésios. É assim que ele vai encerrar o capítulo 3. A ortodoxia, que é a doutrina correta, ela vai te conduzir para a doxologia, que é essa explosão de louvor. Quando ele alcança a profundidade das palavras que ele mesmo está liberando, ele não se contenta em finalizar essa oração com um simples "em nome de Jesus, amém". Mas ele quer louvar, ele quer glorificar a esse Deus tão grande que está fazendo coisas incompreensíveis aos olhos humanos. Ele louva ao Senhor no final da oração. Então vamos ler lá o versículo 20... para compreendermos melhor o que está acontecendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quantas pessoas utilizam essas palavras aqui nos mais variados contextos que você puder imaginar na sua vida e na sua história como igreja? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pedir ou pensar, varão. Então pede a casa própria que ele vai liberar na sua vida. Paulo está falando de unidade. Paulo está falando de algo que aos olhos humanos não era possível, que as pessoas não poderiam acreditar que Deus era capaz de fazer aquilo que socialmente não tinha cabimento. Ele está falando, você está incrédulo, você não está acreditando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É sobre isso que ele está falando. É sobre unidade. É sobre reconciliar povos, é sobre derrubar muros. Com a provisão do amor de Deus, ambos os grupos poderiam funcionar harmoniosamente juntos na igreja. Deus é glorificado na unidade. Quando grupos étnicos humanamente irreconciliáveis se unem, se amam e trabalham juntos como igreja, Deus é glorificado através da igreja. E falar sobre unidade na igreja já sobe cheiro de incredulidade. Tu sente no ar, fala assim, igreja, o quê? Unir a igreja? Não é possível. Mas é por isso que ele falou que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Para nós pode parecer muito difícil, mas essa é a vontade de Deus. A igreja, ela vai chegar à sua plenitude quando for um corpo unido de verdade. Jesus ora sobre isso na sua oração sacerdotal, lá em João 17. Queria até abrir João 17, versículo 20,
que Jesus ele ora assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quem são esses, gente? Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejamos um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quem é que está orando aqui, gente? Deus não vai atender a oração de Jesus? É óbvio que vai. É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que experimentaremos dias de unidade da igreja, que vai revelar essa relação amorosa da Trindade. Essa ciranda que acontece na eternidade, chamado de pericorese. É a dança da Trindade. Eles estão dançando uma dança, uma ciranda de amor eternamente. E a igreja foi chamada para entrar nesse relacionamento. Nós precisamos revelar o amor de Deus para o mundo. E isso só é revelado através da unidade, através do amor, através de relações sólidas, verdadeiras, genuínas. Que o Senhor nos proporcione dias de crescimento na unidade, de crescimento em amor. Nós fomos dotados com o ministério da reconciliação. É para isso que o Senhor nos chama. Não é para divisões, mas é para unidade. É assim que Deus vai ser revelado para o mundo. Que o Senhor possa nos fazer crescer nesses aspectos. Deus será glorificado através de uma igreja unida. É o que diz o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Separei uma citação aqui para encerrar. Curtis Vaughan, ele disse que nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que outros também possam contemplar a sua glória. Então, a partir desse entendimento, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, que é trabalhar na edificação da igreja, continuar orando ao Senhor por uma noiva pronta. Cada pessoa que você discipula e você instrui na verdade, você coopera para o avanço da igreja em estatura e em maturidade. Amém? Vamos orar?